Mateus capítulo 14, no verso 28. Disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Roda a vinheta. Um certo dia, Pedro estava num barco junto com os outros discípulos e Jesus não estava com eles, porque Jesus, antes lá na praia, tinha falado assim, vai adiante, daqui a pouco eu encontro vocês. E aí, lá, à noite já, eles estavam lá no barco e de repente eles vêm ao encontro deles, Jesus vindo, só que eles não sabiam que era Jesus. E eles pensaram que fosse um fantasma. Só que aí, quando eles iam se aproximando, Jesus viu que eles estavam tudo meio desesperados no barco. E Jesus falou, calma, não é um fantasma, não sou eu, calma. Aí o Pedro, todos eles, ninguém acreditou. Mas o Pedro, para tirar a dúvida e colocar a certeza 100%, ele falou, então se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo aí. Manda eu andar aí sobre as águas, que aí eu acredito. E Jesus, cheio de fé e de coragem, falou assim, então vem Pedro, pode vir. E o Pedro, olha só o que o Pedro fez. Aí que o Pedro tomou coragem e foi e começou a andar sobre as águas. Ele fez o que Jesus estava fazendo. Só que aí depois ele afundou. Aí você pensa assim, ele andou e depois afundou. Tem gente que pensa dessa maneira. Eu até vejo também isso. Só que eu olho o que talvez você ainda não viu. Pedro, quando Jesus falou, vem Pedro, Jesus tinha liberado uma palavra sobre Pedro. E o Pedro, ele começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que ele, percebendo o vento, sentindo o vento, deixou de olhar para Jesus e então afundou. O que eu quero que você pense é até antes de Pedro afundar. Porque quando Pedro começou a andar sobre as águas, tinha um monte de discípulos em cima, lá no barco, com medo, e tudo com a cara de pamonha lá, vendo o Pedro e Jesus andar sobre as águas. E aí que entra a ideia dos cristãos covardes, os cristãos que têm medo, veem o que está acontecendo de bom na vida das outras pessoas e eles acabam não usufruindo disso, porque não faz o que o outro fez, não usa a fé que Jesus libera para todos nós para fazer o que o outro fez. Pedro, ele afundou, beleza, só que neste mundo ele foi o único que andou sobre as águas, igualmente a Jesus. Por quê? Os outros discípulos ficaram lá. Já que tinha que afundar, então que afundasse todo mundo, porque aqueles outros discípulos que ficaram lá com medo, o que eles deveriam ter feito? Nossa, o Pedro está andando sobre as águas. Não, se ele está andando, eu também posso. Jesus, manda eu ir ter contigo aí também. E aí eles tinham que ir, todo mundo lá sobre as águas, e tinha que fazer uma festa lá, todo mundo em cima das águas lá, fora do barco, junto com Jesus. Ia ser só alegria. Eles iam entrar para a história. O Pedro, ele entrou para a história da Bíblia. Muitos veem, mas ele afundou, mas ele também andou sobre as águas. O nosso objetivo, então eu vou fazer as coisas pela fé e vou me dar mal, vou afundar? Não, o nosso objetivo eu vou andar sobre as águas, andar sobre o problema, andar sobre as dificuldades e eu não vou afundar. Por quê? Pedro também deixou o exemplo do que a gente não tinha que fazer. Porque primeiro ele andou, cheio de fé e de coragem, só que depois ele temeu. Então o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é deixar a covardia. Eu não posso ser como os outros discípulos, eu tenho que ser como Pedro e não posso fazer o que o Pedro fez logo depois que andou. Não posso ficar olhando as dificuldades, eu tenho que olhar para Jesus, focar, olhar para Jesus e a partir de então andar sobre todos os problemas, andar sobre as perseguições, andar sobre a doença, andar sobre a miséria, andar sobre a pobreza, sobre o desemprego, andar sobre tudo aquilo que o diabo tem colocado na nossa vida para fazer a gente afundar, para fazer a gente cair. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não seja covarde como os outros discípulos. Seja como Pedro, ande sobre as águas. Melhor, como Pedro não, seja como Jesus. Ande sobre as águas sem afundar. Tá bom? Beijo santo para você. Um grande abraço, cheio de coragem. Receba a coragem aí em nome de Jesus e ande sobre todas as dificuldades pela fé.
Tchau, tchau!